Bom dia. Hoje nós vamos começar a nossa discussão dos tópicos do curso de Física 2, falando a respeito da introdução à mecânica dos fluidos. Essa discussão ela vai se dar num nível bastante básico, de fato, a respeito de alguns problemas ligados ao problema de fluidos, que vão ser mais tarde nos cursos do ciclo profissional, melhor detalhados nas situações mais complexas que esses problemas envolvem, num curso verdadeiramente de mecânica dos fluidos. Aqui nós vamos discutir apenas algumas questões que envolvem o fluido, tanto nos seus estados estáticos quanto dinâmicos. Então, essa discussão vai ter início, primeiro definindo exatamente do que se trata um fluido. Para fazer isso, seria interessante nós revisitarmos alguns conceitos ainda mais básicos, como aqueles dos estados da matéria. Então, nós aprendemos desde muito cedo, nos cursos de colégio ainda, que a matéria se encontra em três estados: sólidos, líquidos e gasosos. Bom, esses estados, essa classificação de três estados, na verdade é uma simplificação em uma situação mais geral, onde de fato existem mais estados do que esses três, mas de fato esses três são aqueles que correspondem a grosso modo, os estados mais facilmente encontrados na matéria. Então, o que qualifica cada uma dessas situações, cada um desses estados é o seguinte: os sólidos, eles, do ponto de vista microscópico, eles caracterizam por ter a sua ordenação atômica feita de forma bastante regular, com os átomos ligados entre si através de ligações suficientemente fortes para sustentar uma estrutura regular, como aquela que eu mencionei agora há pouco, e que tem como consequência direta, graças a esses arranjos regulares, o fato de que os sólidos apresentam tanto o formato definido quanto um volume bem definido. Além disso, já os líquidos, eles, diferentemente dos sólidos, as ligações entre os seus átomos não acontecem com a mesma intensidade, essas ligações são mais fracas, e esse enfraquecimento de ligações acaba por gerar como consequência o fato de que, embora os líquidos, como os sólidos, tenham um volume bem definido, o seu formato não é definido de todo. De fato, um líquido assume exatamente o formato do container onde ele é posto. Então, se você colocar uma amostra líquida dentro de um container arredondado, o líquido vai assumir essa forma arredondada. Se você colocar dentro de um aquário, digamos, na forma de um paralelepípedo, ele vai ter a forma de um paralelepípedo, e assim em diante. Bom, e por fim, os gases. Os gases, eles, nessa sequência de enfraquecimento de ligações, são aqueles em que essas ligações praticamente inexistem, então existe uma liberdade quase completa entre as moléculas ou os átomos que o compõem, e devido a essa quase inexistência de ligações entre os constituintes dos gases, o que acaba por acontecer é que um gás, ele não apenas não tem um formato definido, como já acontecia com os líquidos, como ele também não tem um volume definido. Um gás vai ocupar o volume onde ele é posto para ocupar. Então, a mesma quantidade de gás pode ocupar toda uma sala ou pode ocupar apenas um container de um aquário, por exemplo. Bem, mas embora essas diferenças que existam entre sólidos, líquidos e gases pareçam bem acentuadas com relação a questões como o formato e o volume, existe uma característica, na verdade, que faz com que tanto líquidos quanto gases possam ser classificados dentro da mesma categoria, aquela categoria que nós chamamos de fluidos. Então, quando nós falamos de fluidos, nós estamos falando necessariamente de um sistema líquido ou gasoso. Bom, e o que é que faz com que líquido e gás, e não sólidos, possam ser qualificados como fluidos? Bom, essa razão para colocar líquidos e gases dentro da mesma categoria, mas não sólidos, se dá pela reação desses materiais às chamadas forças de tensão. Então, essas forças são forças que agem
sobre a superfície desses objetos, nós poderíamos qualificar essas forças em dois tipos. Aquelas forças chamadas de normais, que se dão sob a ação da força na superfície do material na direção normal a essa superfície, como mostrado aqui na figura da esquerda, figura A, e as forças tangenciais, aquelas forças que atuam na direção tangente à superfície do objeto. Bom, o que faz com que líquidos e gases respondam da mesma maneira às forças tangenciais, mas não os sólidos, é o seguinte. Os sólidos, devido àquela questão das ligações internas serem fortes, como eu mencionei anteriormente, eles produzem forças internas, quando da ação dessa força tangencial, que nós também chamamos de força de cisalhamento, de maneira que essa força interna acaba por compensar a ação dessa força tangencial e reage a ela, então impedindo a completa deformação do material. De fato, existem materiais chamados sólidos elásticos, que estão exemplificados nessa figura aqui, em que depois que eu cesso a ação da força tangencial, o objeto volta ao seu formato normal. Existem também, evidentemente, sólidos não elásticos, em que a ação da força tangencial deforma o objeto, mas quando eu paro de atuar essa força tangencial, o objeto não volta à sua forma original, mas mesmo assim ele não se deforma por completo, devido justamente à ação dessas forças internas que contrabalançam a ação da força tangencial. O que não acontece com líquidos e gases. Se você tomar uma certa amostra de um líquido, por exemplo, digamos que você colocasse uma quantidade de água sobre a mesa e fizesse agir uma força sobre a superfície dessa camada de água, evidentemente essa camada de água se deformaria e, se não houvesse atrito, essa quantidade de água se moveria indefinidamente sem parar devido à ação daquela força tangencial. Ok? Então, diferentemente dos sólidos, não existe nenhuma força que compensa a ação da força tangencial nos líquidos e gases, ou seja, nos fluidos, justamente pelo fato de que esses objetos, os fluidos, tanto líquidos quanto gases, apresentam ligações muito fracas entre os seus átomos constituintes. Bom, então, dessa maneira, não nos custa nada concluir que, ao passo que é possível criar um equilíbrio entre a ação de forças externas tangenciais e as forças internas do material, como acontece com os sólidos, no caso dos fluidos, esse equilíbrio é impossível, porque justamente a ação das forças internas é praticamente desprezível, quando não, rigorosamente falando, nula. Então, se você agir uma força tangencial num fluido, ele não tem como se manter em equilíbrio. Então, essa é a principal diferença entre sólidos e fluidos, e é essa característica que nos faz colocar numa mesma categoria gases e líquidos. Ambos reagem dessa maneira à ação de forças externas tangenciais. Bom, embora não ofereça nenhuma resistência à ação dessas forças tangenciais, os fluidos eles apresentam uma espécie de atrito, que se dá justamente pela maneira como eles vão fluir, né? Como eles vão escorrer. Então, a ação da força externa cria esse escoamento, o objeto se deforma, mas ele pode se deformar de diferentes maneiras, com essa deformação acontecendo em velocidades distintas, através da grandeza que nós chamamos de viscosidade, que mede exatamente uma espécie de atrito, uma resistência a esse escoamento. Então, quanto mais houver de viscosidade no objeto, mais lentamente ele vai escorrer. Então, o que acontece, por exemplo, quando nós pegamos uma quantidade de mel e comparamos com um escoamento de uma mesma quantidade de água. Evidentemente, a água, que é um objeto, que é um fluido menos denso, menos viscoso, desculpe, do que o mel, escorrerá mais rapidamente do que o mel. Bom, agora que nós definimos o que é fluidos e caracterizamos a qualificação de gases e líquidos dessa categoria de fluidos através dessa visão microscópica e da ação das forças tangenciais, nós podemos dar uma visão mais macroscópica, que de fato vai ser a mais útil para a nossa discussão seguinte, sobre as características de um fluido. Então,
essa discussão vai começar pela definição de uma quantidade que nós chamamos de densidade de massa. Suponhamos que eu tenho um certo volume de um fluido, tá? Pode ser um líquido ou um gás. Esse volume tem esse formato aqui arbitrário, escolhido de qualquer maneira, né? Tem uma certa quantidade desse fluido. Repito, podendo ser esse fluido, tanto um líquido quanto um gás. Tá? Pode ser uma quantidade de ar aqui, assim como pode ser também uma quantidade de água. Bom, digamos que eu pegue esse objeto, um objeto aqui tridimensional, tá? E seccione um pequeno volume desse objeto total nesse pequeno cubo aqui, que tem um volume ΔV, que vai ser um volume muito menor do que o volume total da minha amostra de fluido. Tudo bem? Dentro desse volume ΔV, eu vou encontrar uma certa quantidade de massa do fluido que eu chamo de ΔM. Tá? E, em princípio, essa quantidade de massa ela pode mudar de ponto para ponto. Então, aqui ela vale ΔM para esse ponto localizado nas coordenadas x, y, z. Se eu escolhesse outras coordenadas, x', y', z', por exemplo, num ponto aqui, a quantidade de massa poderia ser um valor ΔM'. Não significa que a massa assume os mesmos valores em todos os pontos dessa distribuição do fluido. Tá? Quando isso acontece, nós dizemos que o fluido é homogeneamente distribuído, ou seja, em qualquer lugar que você olhe, a mesma quantidade de massa no mesmo volume vai ser encontrada. Tá? Mas, em princípio, não precisa ser assim. Bom, então, com essas grandezas, eu posso definir o que eu chamo de densidade de massa como a razão entre aquela quantidade de massa que eu encontro no meu pequeno cubo, dividido pelo volume desse cubo. Tá? E quando esse volume é suficientemente pequeno, ou seja, quando eu tomo um limite desse volume indo para zero, ou seja, isso significa um volume de fato muito menor do que o volume total do fluido, essa razão da quantidade de massa no interior desse cubo pelo volume do cubo me define o que eu chamo de densidade. Tá? Então também poderia pensar nisso, graças a essa definição com limite, como sendo a derivada da função massa com relação ao volume. Bom, a unidade que essa grandeza, densidade de massa, assume no Sistema Internacional de Medidas é, evidentemente, uma unidade definida como a razão entre as unidades de massa e volume, quais sejam, no Sistema Internacional, a unidade de massa é quilogramas, a unidade de volume é metro cúbico, então eu chamo de unidade da densidade a razão quilograma por metro cúbico. Muito bem. Além disso, nós poderíamos voltar para aquela quantidade de fluido, naquele mesmo formato arbitrário que nós usamos antes para definir a densidade, e imaginar o seguinte. Bom, digamos que eu peguei um ponto do fluido, aquele mesmo ponto x, y, z, está encapsulado pelo meu cubo, né? Eu faço agir sobre esses pontos uma certa quantidade de forças. Então, tenho aqui um conjunto de forças, F1, F2, F3, que estão agindo naquele ponto. Para que eu defina o que é equilíbrio de um fluido, tá, eu preciso dizer o seguinte, que nenhum ponto do fluido pode ser tal que a soma dessas forças não dê zero. Se a soma das forças for zero em qualquer ponto do fluido, eu digo que o fluido está em equilíbrio. Tá? Bastando que um ponto não tenha essa condição satisfeita, ou seja, que a soma das forças sobre aquele ponto não se anule, para que o fluido não esteja em equilíbrio. Evidentemente, se existir um ponto do fluido em que a soma de forças totais externas não é zero, esse fluido vai acabar escorrendo na direção da força resultante naquele ponto. Tá? Então, para que o fluido não tenha movimento e, portanto, esteja em equilíbrio, é necessário que, qualquer que seja o seu ponto, a soma das forças sobre aquele ponto se anule. Bom, em relação a essas forças que podem atuar no fluido, nós também podemos fazer uma divisão em duas categorias. As chamadas forças volumétricas, que são aquelas que agem ao longo de todo o volume do fluido. Então, essa força volumétrica ela pode ser escrita em termos do volume do fluido, se eu definir essa grandeza F minúscula aqui, que é exatamente uma razão entre a força que age no fluido dividido pelo volume onde ela age. Então, isso daqui, de fato, é uma densidade volumétrica de força, esse F minúsculo. Tá? Então, nesse caso, a força volumétrica é proporcional ao volume, então ela atua ao longo de todo o volume do fluido. Okay? E um exemplo de uma força como essa é a força gravitacional. Evidentemente, a força gravitacional é uma força de longo alcance,
Se você tiver um corpo qualquer, ela vai atuar ao longo de todo o volume daquele corpo. Bom, outro tipo de força é aquela superficial. Diferente da força volumétrica, que atua ao longo de todo o volume, a força superficial atua apenas ao longo da superfície de um fluido. Essa superfície pode ser, por exemplo, a superfície de interface de um fluido com relação ao outro. Digamos que eu tenho aqui, nesse caso, um tanque cheio de um líquido, por exemplo, água, e acima tem o ar. Então o ar é um fluido, a água é outro fluido, e existe essa região limítrofe entre o ar e a água que eu chamo de interface. Tá? É a região que está entre esses dois fluidos. E nessa superfície, que marca essa fronteira entre o ar e a água, se eu faço atuar uma força sobre essa superfície, essa força é dita superficial. Ela, diferentemente da força volumétrica, vai ser proporcional à área da superfície, não ao volume, evidentemente, e ela atua ao longo apenas dessa superfície. Bom, mas ao longo dessa superfície, essa força, em princípio, pode atuar em duas direções. Uma direção seria a direção normal a essa superfície, tá? Um vetor aqui na direção normal, ortogonal a essa superfície. A outra seria uma força que atuasse ao longo da direção tangencial à superfície. Tá? Então, eu posso decompor essa força superficial em duas partes, uma que seria tangencial, outra que seria normal. Bom, mas se nós estivermos tratando de um fluido e nós quisermos avaliar situações em que esse fluido pode se encontrar em equilíbrio, como nós já mencionamos antes, a presença dessa força tangencial impede completamente a possibilidade do fluido alcançar um equilíbrio, né? Exatamente devido àquela discussão prévia sobre a maneira como os fluidos reagem à presença dessas forças tangenciais. Então, dessa maneira, essa força tangencial e a força normal não vão poder existir simultaneamente num fluido em equilíbrio. Então, para um fluido em equilíbrio, necessariamente a componente tangencial tem que ser nula. Então, a minha força superficial, de fato, tem que ser composta apenas da parte normal. E isso me leva a definir o que eu vou chamar de pressão, graças a essa razão entre a força superficial e uma força normal, como sendo a força superficial escrita dessa forma aqui, como menos essa quantidade P, que nós chamamos de pressão, vezes o elemento de área, onde essa força superficial age, na direção normal, uma vez que, como nós vimos, para alcançar o equilíbrio, essa força superficial necessariamente tem que ter a sua componente tangencial nula e, portanto, ela terá obrigatoriamente apenas a direção normal. Tudo bem? Então, dessa maneira, a pressão, que veja, aparece nessa definição como um escalar, a pressão é uma quantidade escalar, é o limite desse módulo aqui, da força agindo sobre a área dividido pela quantidade de área. E essa definição fica plenamente justificada quando essa área se torna suficientemente pequena, ou seja, quando eu tomo esse limite aqui, o que me leva, portanto, nesse limite rigoroso, a definir a pressão como sendo o módulo da derivada da força com relação à área, quando a força depende da área. Ok? Notem também que nessa definição aparece esse sinal negativo aqui, apenas para indicar que a força está agindo contra a superfície, ou seja, no sentido oposto àquele do vetor normal à superfície. Tudo bem? Bom, sobre a unidade da pressão, assim como nós fizemos antes com a unidade da densidade, nós também vamos definir essa unidade no Sistema Internacional de Medidas, o SI, e a unidade de pressão, em princípio, deveria ser a unidade de força por unidade de área, ou seja, Newton por metro quadrado. Bom, como acontece com outras unidades da física, essa razão Newton por metro quadrado recebe um outro nome, em homenagem a um dos pesquisadores do tema, nesse caso Blaise Pascal. Então, essa razão Newton por metro quadrado é chamada de 1 Pascal. Tá? Ocorre que, como nós vamos ver em alguns exemplos e problemas, é natural que apareçam pressões com os mais diversos valores, incluindo valores muito grandes e muito pequenos, né? Porque, como nós vamos ver, a natureza é rica em situações em que essas pressões aparecem em limites altos ou baixos. Bom, então, muitas vezes é útil trabalhar com subunidades do Pascal, tá? Ou unidades alternativas ao Pascal. Quais sejam, por exemplo, aquela chamada de 1 bar, que vale 10 a quinta Pascal. Ou uma atmosfera, que é 1,013 vezes 10 a quinta Pascal. Tá? Essa unidade aqui também vai ser bastante utilizada, como nós vamos ver. E
por fim, a unidade chamada de milímetro de mercúrio. Então, 1 milímetro de mercúrio vale 1,316 vezes 10 a menos 3 Pascal. Tá? Então, essas são as principais unidades e variações das unidades que nós vamos observar quando tratarmos do problema de pressões. Bom, vamos agora lidar com a situação do equilíbrio num campo de forças. Tá? Então vamos imaginar que eu tenho um fluido, eu vou colocar esse fluido sob a ação de um conjunto de forças de uma maneira exatamente similar àquela que nós discutimos na questão geral do equilíbrio. Bom, mas agora eu quero desenvolver uma maneira para ser capaz de calcular a relação que existe entre essas forças que atuam no objeto e essas forças que vão atuar ao longo do fluido, nesse caso aqui um fluido no exemplo, nesse formato cilíndrico. Tá? Essas forças vão ter natureza tanto volumétrica, como nós discutimos antes, quanto superficial. Tá? Nesse caso, a força volumétrica tendo relação com essa densidade volumétrica de força, que é um vetor cujas componentes também terão valores x, y e z. E a força superficial definida através da pressão daquela forma. Então nós vamos conectar essas grandezas, tanto da força volumétrica quanto da força superficial, num conjunto de equações que são chamadas equações determinantes para a pressão, tá? Que vão nos levar a uma relação direta entre a pressão e a força. Ok? Bom, então isso é o que nós vamos ver em seguida na chamada obtenção da expressão da pressão como função da força para o problema do equilíbrio no campo de forças de um fluido. Então isso é o que vem agora em seguida. Bom, vamos estudar agora aqui o problema do fluido e equilíbrio num campo de forças. Então, esse estudo vai ser feito considerando um elemento de fluido cujo volume valerá ΔV e para simplificar as nossas contas, nós vamos assumir que esse elemento tem um formato cilíndrico. Essa hipótese de formato cilíndrico, ela é apenas para simplificar os nossos cálculos, mas ela não limita a generalidade do resultado que nós vamos obter. O resultado que nós vamos obter vale para um fluido com qualquer formato. Bom, então, essa consideração vai nos permitir olhar para um fluido que tenha um formato como o seguinte. Então, aqui eu vou considerar esse pequeno elemento de volume assumindo que então aqui eu tenho essas tampas. Essas tampas têm uma área que eu vou designar por ΔS. Vou dizer que essa área aqui dessa tampa vale um ΔS, bem? Enquanto que essa altura valerá ΔZ. Bom, esse fluido, esse elemento de fluido, que tem essas dimensões, ele vai se encontrar sob a ação de pressões devido a forças que vão agir tanto nas laterais quanto nas tampas. Então aqui eu vou desenhar nas tampas, tanto na superior quanto na inferior, os vetores normais. Tá? Então aqui eu tenho esses vetores unitários normais. Eu vou colocar aqui também um eixo
que nos orienta. Então, essa daqui é a direção Z, tá? Então, evidentemente eu tenho as outras direções ortogonais, a Z aqui, x, y. E, então, eu vou ter um determinado ponto, aqui e na origem aqui, né? Esse ponto localizado na posição x, y e z mais ΔZ, enquanto que aqui é onde se localiza a origem, tenho esse ponto localizado na posição x, y e z. Bom, então esse fluido está sob a ação de um campo de forças e eu quero considerar a situação em que ele se encontra em equilíbrio nesse campo de forças. Bom, isso vai ser feito, evidentemente, considerando que eu tenho uma força que age sobre esse fluido, sobre esse elemento de fluido, eu vou chamar essa força de um ΔF. Como nós vimos antes, essa força ela pode ser decomposta numa parcela que envolve uma ação volumétrica, então uma força que age sobre todo o volume do fluido, e uma outra parcela devido apenas à contribuição superficial, forças que agem apenas na superfície do elemento de fluido. Bom, e então cada uma dessas parcelas da soma, que resulta na força total que está agindo nesse elemento de fluido, são tais que a contribuição volumétrica ela pode ser escrita como uma densidade volumétrica de força, tá? Vezes o elemento de volume. E, bom, eu tenho a parte superficial também, mas aqui eu vou simplificar a nossa análise, considerando, sem perda de generalidade novamente, que eu vou observar a ação dessas forças apenas na direção Z, tá? Ao longo desse eixo aqui. Esse resultado que nós vamos obter, ele imediatamente vai poder ser generalizado para as outras duas direções. Então, nessa consideração em que eu tenho apenas a direção Z, então esse elemento, essa densidade volumétrica de força, que seria a força por unidade de volume, ela, portanto, tem apenas a componente Z, já que eu estou avaliando apenas a direção Z aqui, né, vezes o elemento de volume, na direção K. Bom, então, só para deixar muito claro, esse ΔV aqui é o elemento de volume desse meu cilindro, e ele naturalmente é igual ao elemento de área vezes a altura Z. Tá? Desculpe, aqui ΔZ. Então, só consertando aqui, ΔZ. Né? Então, esse daqui é o elemento de volume para esse fluido. Bom, muito bem. Já a parte superficial, que nós vimos que está associada às pressões, ela vai contabilizar a força que age nas duas superfícies desse elemento, ou seja, nas duas tampas. Okay? Então, usando a definição de pressão que nós observamos antes, aqui eu tenho o primeiro termo, que vai consistir do termo referente à força que está agindo na tampa superior, e, portanto, contrário ao elemento
ao vetor normal. Tá? Então, aqui eu vou ter menos P. Essa pressão atua num ponto x, y e z mais ΔZ, vezes o elemento de área da tampa, ΔS, na direção K, enquanto que o segundo termo, que corresponde à ação da força sobre a tampa de baixo, veja que agora o meu vetor normal aponta no sentido negativo do eixo Z e, portanto, usando a definição de pressão, onde o menos aparece naturalmente, então como o vetor normal agora é também negativo, aqui eu tenho mais P de x, y e z vezes ΔS na direção K. Né? Então aqui eu estou avaliando a força sobre esses dois pontos aqui, nas duas tampas, a superior e a inferior. Bom, muito bem. Então, sendo assim, a força total agindo sobre esse elemento de volume do fluido vai ser a soma desses dois termos. Então, aqui eu vou ter Fz vezes o ΔV, que consiste do produto ΔS e ΔZ, na direção K, mais a contribuição superficial, então tenho menos P, x, y e z mais ΔZ, vezes ΔS, na direção K, mais P de x, y e z, vezes ΔS, também na mesma direção K. Bom, aqui eu posso colocar em evidência fatores como ΔS e o vetor unitário na direção Z, esse vetor unitário K, né? E aí escrever essa expressão na seguinte forma. Então aqui eu vou ter Fz, ΔZ, menos, e aqui eu vou colocar assim, P de x, y, z mais ΔZ. O ΔS vai ficar em evidência. Aqui menos, né? Mais, mas eu pus um menos lá fora. Então, aqui menos P, x, y e z. Tá? Tudo isso multiplicando ΔS e K. Bom, muito bem. Agora, além disso, eu também vou colocar em evidência esse ΔZ. Bom, mas aqui não tem ΔZ. Então, para que aqui apareça um ΔZ, eu tenho que multiplicar e dividir por esse fator, de tal maneira que a minha expressão vai ficar como Fz menos P de x, y, z mais ΔZ, menos o P de x, y e z, todo esse fator aqui dividido por ΔZ, e tudo isso multiplicando ΔS, ΔZ na direção K. Bom, evidentemente, esse fator aqui corresponde ao elemento de volume ΔV. E agora nós vamos tentar reconhecer esse termo aqui através de uma derivada. Porque observem que o que eu tenho aqui é a diferença do valor da pressão entre dois pontos, né, dividido pela distância entre esses dois pontos. Então, se eu lembrar, vou fazer aqui uma observação, né, se eu lembrar aqui a definição da derivada da função de uma função f de x, vamos chamar talvez de g de x, para não confundir com o elemento de força, né, com a densidade volumétrica de força. Tá? Então, aqui eu vou chamar de g de x. Então, se eu tenho a derivada de g com relação a x, né, isso daqui é o limite, quando ΔX tende a zero,
de ΔG por ΔX. Ou seja, isso daqui é esse limite, quando ΔX tende a zero, de G calculado em x mais ΔX, menos G de x, tudo isso dividido por ΔX. Bom, muito bem. Então, usando essa associação, nós podemos observar que aquele termo que aparece destacado na expressão acima, essa expressão aqui, ele se assemelha bastante com isso, desde que eu tome, evidentemente, o limite de ΔZ indo a zero. E como a minha função é uma função não apenas de uma variável, como é o g de x, mas de uma função das três variáveis, a derivação, a variação na função está sendo feita apenas ao longo da direção z. De tal maneira que essa derivada aqui deve ser uma derivada de uma função que depende de x, y e z, mas apenas com relação à coordenada z. Então isso daqui vai se transformar nesse limite em uma derivada parcial. Então, portanto, se tomarmos ΔZ indo a zero, ou seja, o meu elemento de volume, naquela forma do cilindro, vai se transformar num elemento infinitesimal, de fato, de volume do fluido. Então, o que eu tenho aqui passa a ser o seguinte. Então, nós vamos ter, nesse limite, nós vamos ter que o ΔF é igual a Fz menos. Então, aqui, isso vai se transformar numa derivada, mas só que do P com relação a Z. Observe que aqui eu estou colocando uma derivada parcial, porque essa é uma função de três variáveis, mas a minha variação está sendo feita apenas ao longo da variável Z, vezes ΔV vezes ΔV vezes o vetor unitário K. Então, aqui, vezes ΔV, vetor unitário K. Muito bem. Então, como, além disso, nós temos que o fluido está em equilíbrio, então isso implica que ΔF tem que ser igual a zero. E, portanto, essa expressão nos leva, evidentemente, à relação de que a componente Z do elemento da densidade volumétrica de força tem que ser igual à derivada da pressão com relação a Z. Okay? Então, nós chegamos a essa expressão e, de fato, essa expressão, ela imediatamente também nos leva a relações similares para as outras duas componentes, porque o que nós fizemos aqui não tem absolutamente nada de especial com relação à direção que nós tomamos como sendo Z. Poderia ser feito coisa similar para as duas direções extras, x e y, e nós obteríamos naturalmente expressões semelhantes trocando Z por cada uma das outras componentes. Então, por exemplo, para a direção x, eu teria que a componente x da densidade volumétrica de força seria a derivada de P com relação a x, enquanto que a componente y seria a derivada de P com relação a y. Certo? Então, dito isso, outra consequência imediata vem quando nós usarmos então essas três relações. Então, relembrando aqui, eu tenho F, a componente x da densidade de volumétrica de força, então Fx é igual à derivada de P com relação a x, Fy
é a derivada de P com relação a Y, e Fz é igual à derivada de P com relação a Z. No caso particular, em que nós colocamos esse fluido sob a ação de uma força externa, que seria o campo gravitacional, então, se a força que nós estivermos levando em conta agindo sobre o fluido é uma força gravitacional, ou a parte volumétrica dessa força, ela vai ter a seguinte cara: ela vai ser a massa do fluido. Então, aquele elemento lá de fluido eu tenho um ΔM vezes G, né, que na verdade menos, né, está agindo na direção oposta ao eixo Z, ao sentido positivo do eixo Z, vezes a aceleração da gravidade na direção K, né, que é o menos justamente para indicar que o meu eixo Z aponta para cima, mas a força gravitacional, evidentemente, atua no sentido do centro da Terra, então apontando para baixo. Bom, sendo assim, essa relação, ela identifica as componentes desse vetor densidade de força, porque ΔM, né, lembrando que nós temos a definição da densidade de massa, ou como sendo aquele limite em que ΔV vai para zero, ΔM sobre ΔV, então nós podemos identificar esse ΔM como sendo ρ vezes ΔV. Então, essa expressão da força volumétrica, por caso da força gravitacional, ela é menos ρ vezes G vezes ΔV na direção K. E, portanto, esse termo aqui é exatamente a componente Z da densidade volumétrica de força. Tá? E, com isso, eu tenho, para o caso da força gravitacional, que já que a força volumétrica, para o caso gravitacional, só tem componente Z, que a componente x é zero, a componente y é zero, e a componente z é igual a menos ρ vezes g. Tá? É importante lembrar que, a princípio, esse ρ, essa densidade, ela pode depender do ponto. Então, eu deveria colocar aqui um ρ de z vezes g, porque, em princípio, essa densidade pode variar a cada ponto do eixo z, à medida que eu mudo de altura. Bom, portanto, nesse caso, para o caso da força gravitacional, o que nós vamos ter, para aquelas equações que definem as pressões desse fluido, é que a derivada de P com relação a x é zero, a derivada de P com relação a y é zero, tá? O que implica que, evidentemente, P vai ser uma função que não vai depender nem de x nem de y explicitamente, daí as derivadas parciais serem nulas, e a derivada de P com relação a z é igual a menos ρ, que pode depender de z, vezes g. Tá? Então, dessas relações aqui, eu tenho certeza que a pressão vai ser uma função apenas da variável z. Tá? Uma vez que as derivadas parciais com relação a x e y são nulas. Então, para observar qual deve ser essa dependência com relação a z, eu volto para essa relação, e aí eu vou substituir a derivada parcial por uma derivada total, uma vez que eu já sei que as derivadas parciais com relação a x e y são nulas. Então, eu tenho aqui dp dz é igual a menos ρ de z vezes g. Para resolver essa equação e encontrar P em função de z, eu vou separar as variáveis. Então, aqui as minhas variáveis são a pressão e a posição z.
Então, vou deixar de um lado apenas aquilo que depende da pressão e deixar do outro apenas aquilo que depende da posição Z. Então, fazendo essa separação, eu fico com dP igual a menos ρ de Z vezes G dZ. Tá? E agora eu preciso integrar essa equação dos dois lados, o lado esquerdo apenas com relação à pressão, o lado direito apenas com relação à posição. Então, eu vou integrar essa relação acima fazendo a seguinte consideração. Vou fazer aqui com a seguinte consideração. Aqui de cor, então eu vou ter esse aqui vai ser o meu zero, posição Z, tá bem? Então, digamos que eu tenho uma posição aqui, bom, vou chamar esse eixo de linha, para dizer linha, para não confundir com o valor que eu vou colocar aqui. Então, digamos que eu tenho aqui, não, melhor dizendo, eu vou deixar Z realmente aqui, e eu vou considerar uma certa altura H, tá? Dizer o seguinte, bom, quando a posição for Z igual a zero, a minha pressão vai valer P0. E a minha pressão vai valer um valor P quando a altura for Z igual a H. Bom, então, se eu fizer essa hipótese, ao integrar essa expressão aqui, eu vou integrar dos dois lados. Então, aqui do lado esquerdo, eu vou integrar de P0, quando Z for igual a zero, até um valor P qualquer. Então, para não confundir o meu limite de integração com a minha variável de integração, eu vou chamar essa variável de P', tudo bem? Igual a menos, o G é uma constante, eu posso deixar fora da integral, e aqui eu vou integrar em Z, então Z igual a zero, quando o P vale P0, até Z igual a H, quando a pressão vale P, de ρ de Z dZ. Bom, evidentemente que esse lado esquerdo, ele resulta simplesmente na diferença P menos P0. Legal? E daí eu vou ter que P é igual a P0, né, passando P0 para o outro lado, menos G vezes a integral de 0 até H de ρ de Z dZ. E essa integral vai ser feita à medida que eu conheça essa relação entre a densidade e a altura. Bom, para os fluidos ditos incompressíveis, aqueles cuja densidade não dependem do local onde eu estou calculando, são constantes, então, essa integral é fácil de fazer. Porque para um fluido incompressível, eu tenho simplesmente que o ρ de Z é um ρ constante. Tá? Então, isso daqui é constante. E aí a minha expressão anterior passa a ser P igual a um P0 menos G, menos, deixa eu consertar isso daqui, menos G já está fora, o ρ é uma constante agora, então também posso colocar ele fora, ρ vezes G, na integral de 0 a H de dz. Então isso daqui é P0 menos ρ GH. Tá? Então, essa é a expressão para pressão em função da altura, que é conhecida como a equação de Esteban. Então, essa daqui é a chamada
equação de Esteban, bem, que determina a relação entre a pressão e a altura. Observem que esse resultado foi obtido ao calcularmos a pressão a uma altura acima da origem. Se por um acaso eu estivesse calculando a pressão abaixo da origem, então aqui cabe talvez uma observação. Se eu estiver calculando uma pressão abaixo da origem, então basta fazer H e em menos H, e aí nós temos P igual a P0 mais ρGH. Então, com essa relação aqui, eu observo o seguinte, que se eu estou aumentando de altura, a pressão diminui, a pressão cai com a altura, e a pressão aumenta com a profundidade. Então, ao medir a pressão em grandes profundidades, eu vou encontrar uma pressão maior do que na superfície, enquanto que ao medir a pressão em grandes altitudes, eu vou encontrar uma pressão menor do que na superfície. Tudo bem? Então, essas relações, essa relação em geral aqui, é a chamada equação de Esteban. E ela determina que a pressão é uma função, para o caso de um fluido incompressível, apenas da altura. Bom, como nós vimos, a obtenção dessas relações, através da discussão que nós acabamos de demonstrar, leva a essas relações aqui. E entre as componentes da densidade volumétrica de força e as derivadas da pressão, que, rememorando, é um escalar, em relação às coordenadas x, y e z, respectivamente. Bom, nós também vimos que, para o caso específico em que a força volumétrica se trata da força gravitacional, então é possível expressar essa força volumétrica em termos de uma densidade do fluido, densidade volumétrica do fluido, tá? Vezes aqui, nesse caso, a aceleração gravitacional, uma vez que nós estamos lidando com a força gravitacional, e essa relação, que leva à definição da densidade volumétrica de forças dada dessa maneira aqui, nos permite chegar a essas expressões, mostrando que a pressão, para o caso de um fluido, sob a ação de um campo de forças gravitacional, a pressão é uma função apenas da altura z, tá? Exatamente essa coordenada aqui, que demarca a altura do fluido. E essa função, P de z, é dada por essa expressão conhecida como equação de Esteban, quando o fluido se trata de um fluido dito incompressível. O que é um fluido incompressível? É aquele cuja densidade não depende da altura, é uma constante. Esses fluidos tipicamente são líquidos. Okay? Então, líquidos são fluidos cuja densidade varia muito pouco, de maneira que nós podemos aproximar um líquido como, de fato, um fluido incompressível, aquele que tem uma densidade constante. Já o caso de gases, isso não acontece. Tá? Gases têm fluidos que variam bastante de densidade, de maneira que um gás não é exatamente o melhor exemplo de um fluido incompressível. Bom, ocorre que essa expressão da pressão como função da altura, ela, exatamente por ter essa limitação de lidar bem com situações em que a densidade é constante, ela não serve, não é exatamente a melhor expressão, para ser usada quando nós queremos avaliar, por exemplo, como a pressão do ar atmosférico varia com a altitude. Tá? Esse poderia ser um problema, porque é um problema posto exatamente como o problema que nos leva a essa relação aqui. Então, eu tenho um fluido, nesse caso, que seria o ar da atmosfera, tá? Que permeia o nosso planeta. Eu gostaria de me perguntar como é que a pressão desse fluido, do ar, está variando com a altitude. Então, em princípio, a expressão que eu conheço é essa daqui, para o caso de um fluido como o ar, que está submetido à ação da força gravitacional. Bom, mas, diferentemente da expressão da equação de Esteban, que leva em conta que esse ρ é uma constante, o ar ele não tem uma densidade propriamente constante. Então, aqui, nessa figura,
nós vemos como aparece nesses pontos aqui a medida da densidade como função da altitude. E claramente essa relação não é uma constante. Então ela, em princípio, parece uma relação linear, decaimento linear aqui, tá? E depois, bom, de fato não linear, né? Isso aqui é uma escala logarítmica, então é um decaimento exponencial, como de fato nós vamos ver que é o melhor ajuste. Depois ela piora ainda mais com relação a esse ajuste. Então, uma forma de lidar com essa discrepância, para o caso da atmosfera, é o chamado modelo de Halley, que nós vamos exatamente discutir agora na sequência, mostrando qual é a expressão que melhor se ajusta à relação entre pressão e altitude para o caso de uma atmosfera que é descrita por uma relação não linear, não constante, entre a densidade e a altitude. Ok? Bom, agora nós vamos ver como obter a relação entre pressão e altura para o chamado modelo de Halley da atmosfera. No caso em que nós estudamos anteriormente, ao obter a expressão da fórmula de Esteban, essa pressão dependia da altura de uma maneira linear, supondo que a densidade fosse constante. Então, se nós estivéssemos considerando uma situação para que a nossa expressão da fórmula de Esteban descrevesse a atmosfera terrestre, então, essa relação da densidade como função da altura, né? Se aqui fosse a coordenada z e aqui a coordenada ρ, a densidade como função da altura, na expressão de Esteban, assumiria uma relação como essa daqui, onde esse valor aqui seria o ρ0, a densidade na superfície. Bom, e como nós vimos, esse tipo de modelo leva a uma expressão para a pressão, que é aquela já dita de uma dependência linear com a altura. Muito bem. Então, agora nós vamos assumir esse modelo de Halley, onde nesse modelo de Halley a relação entre densidade e altura para a atmosfera terrestre, ou seja, para o ar que compõe a atmosfera, não é mais de constância, como no caso anterior, mas, como nós vamos ver, é uma relação de uma queda exponencial. Bom, mas o modelo de Halley não supõe de início uma relação entre densidade e altura, ele assume uma relação entre densidade e pressão, de fato. Então, essa relação é dada por uma curva linear para essas duas grandezas. Então, no modelo de Halley, eu suponho que se eu chamo de P0, o valor da pressão na superfície, então eu tenho que a razão entre uma densidade numa altura qualquer ρ e a densidade na superfície do ar é igual à mesma relação entre a pressão numa altura z qualquer e a pressão na superfície quando z é igual a zero. Então isso daqui me permite escrever uma relação para a densidade que seria ρ0 sobre P0 vezes P, onde esse ρ0 é a densidade na superfície
ou seja, para z igual a zero. E a mesma coisa, coisa semelhante, é o P0 como sendo a pressão na superfície. Ok? Bom, muito bem. Então, se nós usarmos essa relação para o fluido que seria o ar atmosférico, eu vou, antes de fazer esse uso, eu vou chamar essa razão ρ0 sobre P0 de um alfa, tá? Uma constante alfa qualquer. Então, sendo assim, nós teríamos nesse modelo de Rayleigh uma razão esse modelo de Rayleigh, então nós teríamos essa relação em que a densidade seria igual a alfa vezes P. Por outro lado, nós vimos aqui antes que a maneira que eu tenho para calcular a relação entre a pressão e a altura é aquela em que eu parto dessa expressão, né, dP dz, derivada da pressão em relação à altura, é igual a menos a densidade, que em princípio pode depender dessa altura, vezes g. Bom, a nossa densidade aqui depende de fato da pressão. Então, aqui eu vou ter menos menos alfa vezes P vezes G. Bem? Então, assim como nós fizemos no caso da relação em que a densidade era constante, eu vou fazer também aqui, separando as duas variáveis, quais sejam a pressão e a posição. Ao fazer essa separação, minha equação passa a ser, vou deixar do lado esquerdo só aquilo que depende da pressão, então eu vou ter dP sobre P, passo o P para o outro lado, e do lado direito eu vou deixar só aquilo que depende da posição. Então, dz vem para cá, e aí eu fico com menos alfa g dz. Tudo bem? Então, agora, assim como nós fizemos antes, eu vou integrar essa expressão, assumindo como uma das condições que P é igual a P0 se Z for igual a zero. Tá? E a pressão vai valer um certo valor P qualquer se Z for igual a uma certa altura H. Então aqui eu vou ter a minha integral que vai de P0 até um P qualquer, e para não misturar a nomenclatura, né, eu vou chamar essa variável de integração de P', para não confundir com o meu limite de integração, igual a menos alfa g, são duas constantes, a integral em z, que vai de zero, quando o P for P0, até a altura H, quando a pressão vale P. Muito bem. Esse lado esquerdo, a minha integração, vai me dar o logaritmo da pressão, calculada nos extremos, então eu vou ter o logaritmo de P menos o logaritmo de P0, e eu posso exprimir isso em termos dessa razão, né? Porque, vale lembrar, o logaritmo de A menos o logaritmo de B é igual ao logaritmo de A sobre B. Então, foi exatamente essa propriedade que eu usei aqui. Bom, já esse lado aqui, eu vou ter simplesmente a altura H. Então, nossa expressão vai ser o logaritmo de P sobre P0 igual a menos alfa GH. Bom, dessa relação aqui, se eu aplico a exponencial nos dois lados da expressão, eu vou ter P sobre P0, né, uma vez que a exponencial do logaritmo é o argumento do logaritmo, será igual
a exponencial de menos alfa GH. Dando continuidade, então, ao nosso cálculo, eu tenho, portanto, que a pressão vai ser P0 vezes a exponencial de menos alfa GH, ou, se preferir, P0, né, exponencial de menos o alfa, relembrando, consistia da razão entre ρ0 e P0. Então, aqui nós temos ρ0 GH dividido por P0. Tudo bem? Então, essa é a relação obtida para a pressão, como função da altura. E, se nós quiséssemos obter também uma relação para a densidade, né, basta nós lembrarmos que a densidade era igual a ρ0 sobre P0 vezes P. Então, já que o P é esse daqui, a densidade seria ρ igual, o P0 cancelaria, então teria ρ0 vezes a exponencial de menos ρ0 GH dividido por P0. Então, como vocês veem, tanto a densidade quanto a pressão tem um decaimento exponencial com a altura. Ok? Para terminar o nosso resultado, nós podemos também dizer que é possível mostrar o seguinte, que uma vez que nós temos, relembrando, que a pressão P0 exponencial de menos ρ0 GH dividido por P0, então é possível mostrar que existe um resultado do cálculo chamado expansão de Taylor, em que eu consigo demonstrar que quando eu tenho uma relação como exponencial de um certo número x, se x é um número muito pequeno, se x vai para um valor quase perto de zero, então essa exponencial pode ser escrita como, deixa eu colocar aqui menos alfa x, tá? Dessa forma aqui. Então, essa exponencial para o limite em que x vai para zero é aproximadamente escrita dessa forma aqui. Tá? Então, talvez melhor dizendo, nós devêssemos dizer o seguinte. Que para x muito menor que 1, a exponencial de menos alfa x é aproximadamente 1 menos alfa x. Bom, se eu uso essa identidade aqui, então eu posso mostrar que quando nós estamos olhando para alturas pequenas, alturas baixas, próximas à superfície, então eu vou ter que esse P vai ser aproximadamente P0, e aí no lugar da exponencial eu teria 1 menos esse argumento aqui, seria ρ0 G sobre P0 vezes H. Tá? Então, se o meu alfa é esse valor, ρ0 vezes G sobre P0, e o meu x é H, então, como a exponencial de menos alfa x é 1 menos alfa x, aproximadamente, nesse limite, então a mesma coisa serve
para essa expressão da exponencial de menos ρ0 GH sobre P0. Bom, e aí, com isso, então eu vou ter P0 menos P0 cancelar e aqui, ficaria ρ0 GH, que é exatamente, né, a equação de Estevão. Então, para baixas altitudes, vale a equação de Estevão. Em grandes altitudes. Bom, voltando ao modelo de Rayleigh, como nós vimos nessa determinação, que supõe uma relação linear entre pressão e densidade, nos levou a essa relação para pressão em função da altura, um decaimento exponencial. Então, comparando aqui com a figura, nós vemos que essa comparação ela é suficientemente boa até altitudes da ordem de 60, 70 quilômetros, mais ou menos, mas depois, a partir mais ou menos de 80 quilômetros, começa a haver uma clara discrepância entre a previsão teórica e os resultados experimentais. Evidentemente, isso se dá porque em grandes altitudes essa relação aqui ela não é mais válida. Certamente aqui o regime da densidade é diferente com relação à pressão. Então, nesses casos, para que eu tivesse uma boa descrição no restante da curva, seria necessário um outro tipo de modelo que não aquele de Rayleigh. Bom, mas, além da expressão que nós obtivemos, é também possível mostrar que quando se trata de altitudes pequenas, ou seja, quando eu estou em baixas altitudes, essa relação da pressão como função da altura, ela se transforma graças a, isso é fácil de mostrar, graças a, como nós mostramos antes, a expansão de Taylor, na própria expressão de Estevão. Tá? Então, para pequenas altitudes, a densidade é praticamente constante. Então, se eu olhar, por exemplo, na superfície e um pouco acima disso, da superfície, a variação da densidade é tão pequena que eu posso lidar com o fluido naquela região, entre a superfície e essa altura não muito grande em relação à superfície, como se a densidade fosse uma constante, e aí claramente a expressão que serve para descrever a pressão como função da altitude é aquela da relação de Estevão, tá? Dado por essa expressão aqui. Bom, é interessante notar, ainda na relação de Estevão, né, como nós mencionamos antes, que evidentemente essa expressão aqui ela foi obtida quando nós lidamos com a situação de encontrar a pressão como função da altura para uma situação em que eu estou olhando para um ponto acima da minha superfície, tá? Que é a origem aqui, o ponto onde eu assumo que a pressão vale esse valor P0. Bom, então a pressão ela diminui com a altitude, como mostra essa relação, né? Nesse caso, uma diminuição linear, tá? O que acontece com fluidos de densidade constante. Mas se eu estivesse olhando para valores abaixo da superfície, então esse sinal de menos, já que Z agora seria negativo, se transformaria no sinal de mais, e o que eu teria era um aumento da pressão. Então, para um fluido incompressível, eu tenho que a pressão do fluido diminui com a altura, tá? E aumenta com a profundidade. Ok? Então, mas esse aumento e essa diminuição, que se dão simplesmente por uma troca de sinal aqui, tá? A relação é a mesma, se dá de forma linear, como é previsto na equação de Estevão. Okay? Então, por hora, é isso que nós temos para discutir a respeito desses regimes. Nós vamos exemplificar algumas situações nos exercícios que vão vir e aprender a lidar exatamente com essas determinações de pressão como função da altura para situações diversas, tais como aquela de uma densidade constante, como foi aqui apresentada na equação de Estevão, mas também em situações em que a densidade possa variar de alguma maneira, como aquela no modelo de Rayleigh ou outras que nós vamos ver nos problemas. Bom, é isso por enquanto. Até mais.